Continua líder e ninguém tasca. Pois é, vai fechar a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Sport continua líder, galera. Isso mesmo. Aconteceu um empate no jogo dessa manhã de domingo entre a equipe do São Bernardo, que jogou em casa, contra o Novo Horizontino em 1-1. Então o Sport segue o líder, segue o líder. Bom, foi um jogo diferente, foi um jogo digno de um clássico, mas um jogo diferente, com as equipes buscando propor o jogo e uma trocação. O técnico Márcio Goiano vai falar agora aqui nesse vídeo e a gente vai observar principalmente a estratégia do Sport para vencer o Clube Náutico Capibaribe nessa partida que foi muito importante. Quer dizer, valeu a liderança para a equipe do Sport da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Sport vai passar 10 dias aí, ó, na liderança da Bezona. Vou trazer detalhes aqui para vocês sobre esse clássico dos clássicos na Ilha do Retiro, com a vitória do Sport por 2-0, com o show do Barleta. E claro, domingo ainda repercute muito a vitória do Leão. Simbora! Pois é, galera, nessa manhã de domingo a gente já teve 2 jogos, né? Às 11 da manhã, a gente teve São Bernardo empatando com a equipe do Novo Horizontino em 1-1 e a equipe do Londrina perdendo em casa para o Vila Nova por 1-0. O Vila Nova chegou à vice-liderança da competição, hein? Deixa eu até compartilhar já com vocês aqui, para a gente começar o nosso vídeo, o nosso conteúdo aqui, já atualizando vocês sobre a Bezona, tá? Olha como é que tá aqui, galera, agora. A classificação. O Sport é líder, que o Sport tem 22 pontos, tá? Você tá vendo aí, 6 vitórias e saldo de 8 gols. A equipe do Vila Nova também tem 22 pontos, 6 vitórias e saldo de 6. O Sport está liderando a Bezona, né? O São Bernardo ficou para trás na 3ª colocação, o Náutico caiu 2 posições, foi para 4º lugar com 19 pontos, tá? Mas eu vou trazer tudo da Série B para vocês e, claro, a repercussão da vitória do Sport no clássico dos clássicos. É líder e ninguém tasca. Bom, o técnico Márcio Goiano, ele deu entrevista após a partida, óbvio, feliz pela vitória, pela entrega do time, pela disposição, e a gente vai escutar o Márcio Goiano aqui, mas eu vou fazer uma análise principalmente da estratégia que o Márcio Goiano usou para conseguir essa vitória frente ao Náutico, que veio babando para cima do Sport para tentar buscar uma vitória, né, uma revanche. Mas o Márcio Goiano usou a estratégia boa. Primeiro ele falando sobre a vitória do Sport e sobre o time do Leão. Vamos ver aqui. Boa noite. Realmente a semana, ela pós-jogo, né, na quarta-feira, o sentimento da derrota, né? O sentimento de não poder chegar numa final de Copa Nordeste, mas a gente está ali para comandar, a gente está para passar para os atletas a importância também, né, da competição do brasileiro, que a gente tem que valorizar o trabalho que vem sendo feito, né? Em função até mesmo da nossa pontuação. Eram 10 rodadas, né? Vamos colocar dessa forma. Tinha sido 5 vitórias, 4 empates e uma derrota, né? Mas sempre vinha o resultado negativo, né, na Copa Nordeste. Mas a gente procurou todos os dias estar falando, todos os dias estar conversando com os atletas, porque aí é na hora do olho no olho, né? Então a gente sabia da importância que o próximo jogo, né? E coincidência ou não, o próximo jogo era um clássico, né, do futebol pernambucano. O Náutico também com a mesma pontuação. Então, uma das coisas que eu falei para os atletas é valorize o nosso trabalho, o trabalho de vocês até o momento. Ninguém vai aqui colocar em xeque, vamos dizer dessa forma, a nossa condição no brasileiro. Então a gente precisava de dar um resultado, né? E graças a Deus, gratidão sempre, né? Até brinquei com eles. A felicidade traz a gratidão ou não? Hoje eu falei para eles que é o contrário. A gratidão, ela nos traz a felicidade. Então foi muito importante. Jogo difícil, o Náutico também é uma equipe, se eu não me engano, o primeiro colocado até o quinto, até antes de começar a rodada, vamos dizer assim,
cinco jogos tinham se passado. A única equipe que não tinha perdido nesse período foi a equipe do Náutico. Então a equipe do Náutico era a única. As outras equipes, do primeiro ao quinto lugar, tinham perdido uma partida, praticamente todas as equipes. Então a gente sabia da dificuldade, uma equipe organizada dentro de campo, jogadores que fazem a diferença, decidem, né? A gente conhece bem o Paulo, conhece o Vinícius, o Vitor também é um jogador que tem uma qualidade individual muito boa. O Dodô, ele já encosta ali, então é um 4-2-4, uma equipe com pressão alta o tempo todo. Mas todo mundo dentro de campo se doou muito, né? Se entregou bastante. E fizemos um jogo que nós precisávamos, né? No final, como você falou, é clássico. Vencemos esses 3 pontos realmente muito importantes para a gente na competição. Boa noite, Márcio. Alex Gomes, Mosaico Esportivo, esse podcast. Queria que o senhor falasse sobre o Barleta. Após a partida contra o Fortaleza, muito se falou sobre o desempenho dele, né, que foi muito abaixo. Mas hoje ele responde, decisivo, faz 2 gols. O quanto o Barleta é importante para o time do Sport e como a comissão trabalha para quando um jogador que decide tanto os jogos vai abaixo em alguma partida habitual. Eu tenho um habitual de conversar, né, com o atleta, lógico que mais nesses momentos, né? Porque no dia a dia é trabalho, entrega, então a cobrança é grande. Mas nesses momentos aí acaba a gente também buscando o outro lado, né? Chamar o atleta, conversar, mostrar a importância que ele representa pra gente, né? E o futebol é isso. Às vezes um jogo ruim, depois você tem uma nova oportunidade, você muda tudo isso. Eu tenho a humildade de dizer para vocês aqui que a gente, em alguns momentos, realmente nós temos a dificuldade durante alguns jogos, mas os atletas têm procurado fazer tudo que a gente pede, né? Se a gente for colocar nesses, vamos lá, 3 meses que eu estou aqui no comando, a gente não teve tempo para trabalhar, né? Teve aí acho que 2 semanas só. Então agora a gente vai ter um período maior de dar esse trabalho melhor, dar essa tranquilidade melhor, fazer algumas mudanças em treinamentos para colocar outros atletas também para a gente ter essa oportunidade no dia a dia. Então é isso, todo atleta a gente tem esse cuidado, né? Esse carinho, porque eu tive lá dentro, eu sei que não é fácil, às vezes você tem um bom jogo, outro não. E o Barleta hoje a gente vê a importância dele. A gente sentia no jogo anterior a cobrança, até a torcida, mas eu não ia tirar um jogador que eu sei que pode decidir hoje, muito importante, né? Não só ele, né? Todos os jogadores foram muito importantes e foi presenteado, né? Com os 2 gols. Ô Márcio, durante toda a semana, depois da derrota para o Fortaleza, muito foi falado sobre a escalação com 3 volantes. E criou-se uma expectativa referente à formação para o jogo de hoje. Mas eis que o senhor repetiu a formação com 3 volantes. Essa formação, ela foi decorrente do estudo para cima do Náutico ou foi realmente a sua ideia de manter e dar sequência a essa equipe? Na verdade, assim, você vai ver os jogos hoje, por exemplo, a Champions, são dois médios ali, né? E praticamente um 4-2-4. Mas, assim, a característica individual dos 3 jogadores, eles têm característica positiva, né? O Biel era um meia, né? Então, o lastro dele é um jogador que joga mais próximo da área, jogador que pisa na área. O Iago também tem um estímulo, né, de marcação pós-perda, pressão alta. Então ele nos dá essa condição. O Zé Lucas é um jogador que tem uma qualidade individual também muito positiva. Então são volantes, são médios, mas são jogadores que conseguem jogar, jogadores que conseguem performar bem com a triangulação, a aproximação. O Iago sempre ali junto com o Perotti é uma função que a gente dá mais essa função para o Iago, que é um jogador que tem um sprint rápido. Lógico que também em algumas situações o Biel também tem essa função. Lógico, o jogador que fica mais próximo, hoje, por exemplo, que é o Dodô, fica muito próximo do Paulo, né? Que é um 4-2-4, que a equipe, a estrutura da equipe do Náutico. Então aí sim, uma atenção especial para o Zé Lucas, né? Para dar essa sustentação, em função até mesmo da forma que Dodô posiciona dentro do campo, né? Então o Zé Lucas, ele era muito importante nessa marcação, principalmente quando o Dodô atacava os espaços. Então isso aí foi a função que nós fizemos nesse nosso meio campo. Então foi isso que a gente pediu. Então a gente teve essa atenção em função até mesmo eles ter os 2 volantes que também saem para o jogo, né? Então Biel e Iago ia dar essa sustentação de marcação. Então foi mais ou menos por isso que foi a escolha. Muito bem. Bom, tá aí então o Márcio, né, falando sobre
esse que era o principal. Eu ia falar sobre esse assunto e detalhe, pelo que o Márcio falou aí, você viu que ele estudou basicamente o time do Náutico. E assim, claro, eu critico muito porque não tem o meia de transição, não tem aquele cara que constrói. Mas determinados jogos você vai ter que jogar com esses 3 volantes, mesmo com característica de meia, mas sim com 3 volantes, porque você anula a principal peça do time adversário. Quer dizer, o Dodô foi bastante criticado, não foi aquele jogador que a gente está acostumado a ver. Não foi um cara decisivo, não foi um cara participativo, porque ele foi bem marcado e o time do Sport soube anular essas peças de criação do meio-campo. Então, quando você bota 3 volantes, você cola ali, você faz uma marcação mais forte no meio-campo e você não cria tanto assim, mas não deixa o adversário criar. Então, a estratégia do Márcio, e aí, não sei se por acaso ou se porque ele estudou, na verdade deu certo, porque em alguns jogos não dá. Por exemplo, um jogo contra o Fortaleza não deu certo. Por que não deu? Porque o Sport tinha que construir a jogada. E quando o Sport precisa construir, esses 3 jogadores não constroem. É só bola longa, é só bola longa. Então, se você não tem que construir, se você vai esperar que o adversário venha para cima, aí você tem como ter um futebol reativo, mesmo em determinados momentos o Sport tendo mais posse de bola. E isso alternando, porque o Náutico também teve momentos de mais posse de bola, mas isso também tem uma característica forte, que é você ganhar o meio-campo. Quando você povoa mais o meio-campo com marcadores, você vai ganhar essa segunda bola. Você vai impor essa condição de ter, poderíamos dizer o seguinte, mais tempo com a bola. E quem tem a bola tem o jogo, galera. Eu sempre falo isso aqui. Então o Márcio, nesse aspecto, eu acho que ele acertou, tá? Mas vai ter jogo, por exemplo, eu já vou dizer aqui, no jogo do dia 10 contra a equipe do Atlético, não pode jogar com esse meio campo, porque o Atlético não vai sair tanto para o jogo. O Sport vai ter que construir. E aí, construindo, o Sport vai errar muitos passes ali no começo da jogada. E isso, sem sombra de dúvidas, dá ao adversário essa característica. Porque se o Sport erra essa saída de bola, aí é diferente. O adversário que está pressionando, ele acaba acertando. Só que, como o Sport sabia que o Náutico ia jogar com linhas altas e com pressão o tempo todo, isso é a característica do Náutico, a equipe do Sport soube sim sair melhor e conseguir vencer. E é líder, galera. Como é que fala? Segue o líder, e agora é líder em tática, porque agora o Sport vai terminar a 11ª rodada na liderança da Bezona. Deixa aqui o like, deixa o joinha, deixa o gostei, se inscreve aqui no nosso canal, agradeço, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu pessoal, tchau.